Meu nome é Érica Toledo, eu sou jornalista, sou escritora e sou psicanalista. Psicanalista é quem atende no consultório, terapia e tal, né? E a gente está aqui, e isso está gravando, porque tem um projeto de leitura e literatura. Vocês podem pegar, gente, olhar e passar para os outros colegas olharem os livros, tá? Para vocês darem uma olhada aí só nos livros e tal, né? Que eu tenho 5 livros publicados. E esse é um projeto que chama Sempre um Papo. É um projeto de papos sobre livros e sobre escritores. Eu vim aqui para dizer para vocês que vocês podem fazer com os livros uma relação que não é de disciplina. Vocês podem fazer com os livros uma relação que é de prazer. E que os livros podem ajudar vocês nas coisas que vocês mais gostam, que é ter prazer e contestar. Vocês conseguem imaginar como que o livro é ferramenta para contestar? Vocês conseguem imaginar que essa energia que ele tem de contrariar pode ser usada se você usar os livros? Você consegue imaginar que o livro é uma forma de prazer e não uma forma de pôr todo mundo sentado numa sala quietinho, disciplinado e lendo? Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é sobre a importância da palavra, a importância da leitura e a importância do livro para ter prazer e contestar. Eu não vou falar para vocês da importância do livro para passar de ano, não vou falar para vocês da importância da leitura para fazer prova, não vou falar que vocês precisam ler e tal, dos livros para poder fazer Enem. Eu vou falar para vocês que se vocês não lerem o mundo, vocês não vão ser capazes de contestar. Vocês não vão ser capazes de criar, vocês não vão ser capazes de ter prazer. Porque o livro e a palavra é que produzem isso na gente. Bom, eu acho que se eu falar um pouquinho a minha história e deixar vocês perguntarem antes, em vez de eu ficar aqui numa falação, talvez funcione melhor. Então, vou contar para vocês o seguinte, que minha primeira profissão foi professora de dança, depois eu fui jornalista, comecei como repórter aos 22 anos, aos 20 eu comecei a trabalhar na televisão, aos 22 eu comecei como repórter na Globo, eu tive um programa de televisão na TV Alterosa chamado Feminina, na Rede Minas chamado Opinião Minas, trabalhei 20 anos como jornalista de televisão. Depois eu resolvi ser psicanalista, que é a profissão que eu faço hoje, que é atender as pessoas, né, nos sentimentos, nos sofrimentos, nas relações delas no consultório. Eu também sou voluntária humanitária de um projeto que chama Fraternidade Sem Fronteiras, que atende em muitos lugares do mundo, 7 países do mundo, esse projeto aqui. Eu já fui à África atender os refugiados de guerra, num campo de refugiados de Dzaleka, onde ficam as pessoas fugindo das guerras em países como o Congo. Eu sou mãe de 3 filhos, a minha caçula tem mais ou menos a idade de vocês. Tenho mais um de 20, mais uma de 23. Já me casei 3 vezes, já mudei de profissão muitas vezes. Já tive momento com dinheiro, já tive momento sem dinheiro. Já tomei pé na bunda, já fui demitida, já fui chifrada. E já fui para a África cuidar das pessoas da guerra. Então eu tenho que dizer para vocês que tudo que eu consegui passar, que deu certo, que deu errado, que deu para mudar, eu só consegui porque desde criança eu era muito apaixonada por livro. E tudo que eu não via na minha casa, tudo que minha mãe não podia ser, tudo que meu pai não podia ser, eu via em outros jeitos de ser nos livros. E isso me ajudou quando eu tinha que achar uma forma de ser, quando eu tinha que achar uma saída. E às vezes a saída não era uma saída conhecida por ninguém que estava ali perto de mim, por ninguém com quem eu convivia. Mas eu já tinha lido um livro que alguém tinha dado uma saída diferente. E isso me ajudou nessas horas. Isso tira a gente do buraco. Eu já atendi gente no consultório que sofre muito, assim, eu atendo no Hospital das Clínicas. Então eu já atendi gente que você fala assim, o que ajudou essa pessoa? Teve um irmão, teve um pai, uma mãe, um avô, uma professora? Quem deu a mão a essa pessoa nessa vida tão difícil? E a pessoa às vezes não tem nada. Você fala, como que essa pessoa chegou até aqui, inteira, íntegra, saudável, ainda conseguindo ter força de vida? Como que essa pessoa chegou? E a pessoa fala, os livros. Vocês não acreditam, gente, vocês não acreditam. O que o livro pode te dar? O que um repertório emocional pode te dar? Mas isso, se vocês lerem os livros, não para fazer prova, mas como ferramenta de poder para vocês. Entende? Não para atender o que alguém mandou. Porque enquanto o livro for uma coisa que alguém mandou do lado de fora, ele vai ser um saco. Mas quando o livro for alguma coisa que vocês descobrirem que é a favor de vocês, talvez eles se tornem outra coisa na vida de vocês. Entende? Alguém quer perguntar uma coisa qualquer? Qualquer? Não? Como que foi a guerra lá? Lá na guerra da África. Então é o seguinte, sabe os nossos celulares?
eles têm o notebook, que o Guilherme está ligando, os nossos celulares, eles têm os transistores feitos de um minério que chama coltan. O Congo é o país do mundo que mais tem coltan. 80% das reservas de coltan do mundo estão no Congo. Aí as milícias que vendem o coltan para Samsung, para Apple, para não sei quem, querem tomar conta das minas. O que elas fazem? Elas chegam num lugar que tem uma mina, tem uma comunidade africana tradicional instalada lá, eles chegam e estupram as mulheres. Porque lá o estupro é uma arma de guerra. Porque ao estuprar uma mulher, você desmoraliza a família, você envergonha os homens daquela comunidade, você desmancha aquela sociedade. Então os homens vão embora envergonhados, as mulheres ficam feridas, tem muitos hospitais no Congo só para atender as mulheres estupradas, e você desmancha aquela comunidade e toma conta da mina de coltan. E aí a milícia toma conta da mina de coltan, retira o minério coltan, vende para a Samsung, que faz o nosso smartphone. Os nossos smartphones estão pingando sangue das mulheres do Congo. Essas são as mulheres com quem eu trabalhei. Num campo de refugiados chamado Dzaleka, no Malawi. Elas atravessaram 3 países, né, do Congo até lá, sem uma mala. Você chega no campo de refugiados, deixa eu dizer para vocês, não tem uma pessoa com um par casado de sapato. É um pé de um, pé de outro. As pessoas não conseguem ter um par de sapato casado, gente. Porque elas acham um para lá, um para cá. Né? Então, o trabalho que eu fiz foi com as mulheres, fiz oficina terapêutica dentro do campo de refugiados, através da entidade Fraternidade Sem Fronteiras, 50 mulheres assim, todas lindas de turbante, mas que não tem um pé de sapato casado, falando das violências da guerra, das violências sexuais, e a gente fez tratamento usando dança e conversa para essas mulheres. O que isso tem a ver com o livro? Vocês acham que eu ia ter coragem de ir num lugar desse? Porque, olha, imagina, eu estou aqui na frente de 50 alunos. Não é fácil, vocês podem me perguntar qualquer coisa, vocês podem sentir qualquer coisa, o colega de vocês se sentiu irritado. Não é fácil, não é? Mas imagina eu ficar na frente de 50 pessoas vítimas da guerra, que moram numa casa de barro. Nas casas do campo de refugiados, gente, não tem um banco, não. Não tem um banquinho, não, tem uma esteira no chão, é só isso. E a água você tem que buscar lá longe. Isso é um campo de refugiados. Como é que você dá conta de enfrentar isso? Você só dá conta se você tiver repertório. Não é conhecimento, é repertório emocional. E isso a gente ganha no livro. Porque eu nunca tinha ido à África. Como é que eu ia me preparar para ir à África sem ter ido lá? Como é que eu ia me preparar para a guerra sem ter ido lá? Eu tive que ler sobre a guerra. Eu tive que ler sobre as dores das pessoas. Eu tive que ler muito sobre a história escrita por eles. Porque isso é muito importante. A palavra tem que trazer o sentimento de quem escreveu. Eu não posso escrever um livro falando assim, então era uma vez um pinheiro cheio de neve nos Alpes suíços. Eu nunca vi a neve, nunca vi Alpes suíços. Eu não posso escrever sobre isso. Mas quando um filósofo, uma escritora africana escreve sobre a dor da comunidade dela, aquilo vem carregado de emoção, aquilo vem carregado de afeto. Ela não teve que engolir as palavras. Ela não sentou numa sala de aula e alguém falou, engole aí o sujeito, o objeto direto da palavra, do pronome. Não. Ela pegou a palavra e usou a palavra. É a palavra como poder. Não é uma palavra te oprimindo. É a palavra te libertando. Então eu quero dizer para vocês que eu vou ficar feliz. Eu respondi a sua pergunta? Tá. Eu vou ficar feliz se eu conseguir dar para vocês 2 perspectivas hoje, tá? Sobre leitura, sobre palavra. Que palavra serve para ter prazer, livro serve para ter prazer e serve para contestar. Serve para 2 coisas que vocês gostam. 2 coisas que são importantes para a vida de vocês. Tá? Se eu chegar aqui e falar para vocês, quero dizer para vocês que beijar é muito bom. Beijar é muito bom porque a saliva é composta de células de água, H2O, e o músculo da língua, com o calor de 37 graus dos lábios. Se eu falar isso para vocês, vocês vão sentir o que é um beijo? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se eu falar para vocês assim, gente, música é muito bom. Começa com Mi, termina com Fá, num compasso 4/5, numa batida. Vocês vão sentir o que é a música? Né? Então, quem ensinou isso? Que para aprender sobre a leitura, não adianta eu falar para vocês, este é o sujeito, este é o predicado, este é o pronome. Para vocês gostarem da leitura,
Não adianta eu ensinar regra de gramática de português. Para vocês gostarem da leitura, vocês têm que se entregar à leitura igual a gente se entrega ao beijo. Igual a gente se entrega à música. Porque é um prazer, né? A recompensa de ler um livro não é que você vai ficar mais inteligente. A recompensa de ler um livro é o prazer de ler, né? Só que talvez vocês nunca tenham lido um livro por prazer, já? Quem já leu um livro por prazer, assim, porque acha gostoso? Você gosta? Gosta. Mas a maioria aqui lê o livro para... Você também, professora? Vocês gostam de... Vocês leem porque tem que fazer prova. Não é isso? Para fazer um trabalho, né? Por causa de nota. Pois é, tudo bem, né? Tudo bem que a leitura e o livro têm ganhos objetivos, ganhos reais, né? A gente precisa da leitura para a gente ler a placa na rua. A gente precisa da leitura para quando a gente... Vocês conhecem alguém analfabeto? Conhece? A minha avó, que não é de sangue, mas é minha avó, ela é analfabeta. Para levar o netinho na escola, ela não sabe olhar que horas está no relógio. Ela tem que ficar na janela, esperando os outros colegas passarem para ver se está na hora de levar para a escola. Já imaginaram o que é essa vida? Ela vai no supermercado, ela vai na padaria comprar um pão, ela não sabe escolher o preço mais barato. E ela não sabe se o preço do arroz é o preço do dinheiro que ela tem no bolso. Ela está doente em casa, ela não sabe pegar o remédio que está na caixinha de remédio e tomar. Ela não sabe olhar o ônibus que vem. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Né? Então, assim, a gente não pode negar que sem a palavra, sem ler, a nossa vida é muito difícil. Então tá, a gente precisa ler para se orientar, para pegar o ônibus, para ler a caixa de remédio, né? A gente precisa ler para fazer prova, a gente precisa ler para registrar o conhecimento do mundo, a gente precisa ler para saber de onde a gente veio, senão não teria história nenhuma, né? Eu sei, por exemplo, que minha bisavó era uma indígena de uma aldeia chamada Puri, na zona da mata, e que o meu bisavô seria um branco que pegou ela à força. Meu avô tinha orgulho de contar isso. Para mim é sequestro e estupro, né? Mas meu avô achava muito bonito, né? Falava, minha avó foi índia pega no laço. Uma coisa mais triste, né? Ele tinha orgulho, né? Mas eu só sei dessa história, eu só sei de onde eu vim, porque alguém usou a palavra para contar essa história. Isso me faz pertencer ao grupo das pessoas descendentes dessa história de violência. Eu só sei porque a palavra trouxe até aqui. Porque a palavra registra e acumula o conhecimento. Então, é óbvio que a palavra tem funções práticas e objetivas, não é? Eu não preciso ficar falando disso aqui toda a vida. Mas eu queria que vocês pensassem nas funções da palavra que são mais invisíveis, né? Que a palavra, por exemplo, a palavra cria vínculo, né? Como que eu estaria aqui, conversando com vocês, e o que eu sinto estaria sendo transmitido por vocês se a gente não tivesse esse veículo, esse carrinho que é a palavra, né? É a palavra que cria vínculo. Eu estava falando com os meninos da outra turma, né? Que uma paciente minha adolescente falou, aí eu não posso fazer isso não, porque senão eu vou virar pick-me. Eu falei, o quê? Pick-me, né? Vocês falam pick-me? Pois é. Então a palavra pick-me, olha para você ver, eu não sabia, né, que era pick-me, sou velha. Então a palavra pick-me, ela cria um grupo, ela cria um pertencimento. Vocês que usam essa palavra e sabem o que ela quer dizer, vocês são o grupo do momento. Eu que não sei o que ela quer dizer, sou o grupo de fora. Então, a palavra cria pertencimento, né? Uma pessoa quando escuta o sotaque, a coisa do grupo dela, aquilo conforta, né? A palavra cria laço, a palavra costura a gente, né? E por isso ela é tão importante. E aí, esse senhor que falou sobre a palavra, comparou o prazer de leitura com o prazer de um beijo. Você fala, nossa, que é um moderno. Ele é um velhinho, já faleceu há 10 anos, mas era um velhinho da cabeça branca. Um dos maiores escritores do Brasil se chama Rubem Alves. Ele era escritor, educador, e como eu também, ele era psicanalista. E ele falou uma coisa, e ele falava essas coisas muito transgressoras. Ele falava, não, a gente tem que experimentar a leitura igual a gente experimenta o beijo, igual a gente experimenta a música. Leitura não é fazer prova, não, gente. Leitura é pra gente se entregar ao prazer, né? E aí ele falou uma coisa que deve ter deixado todo mundo assim de cabelo em pé, lá os colegas dele, lá assim, né? Todo acadêmicos, cheios de pose. E ele falou, nós precisamos ensinar para os meninos a leitura vagabunda. E ele usou essa palavra. O que é leitura vagabunda, gente? É uma leitura que não tem uma finalidade objetiva. É uma leitura com uma finalidade subjetiva, invisível e muito mais profunda.
né? Então ele fala que essa leitura vagabunda, a gente vai fazer amor com as palavras. Vai falar, não, para com isso, né, Érica? O negócio é esse, fazer amor com as palavras. Mas vou explicar para vocês o que é fazer amor com as palavras, tá? Quem me fala uma frase de uma música que vocês gostam? Uma frase aí de uma letra. Fala aí qualquer. Ela falou, vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por você. Tá, então... De quem que é essa música? Polo? Tá, beleza. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por você. Ouve essa frase, gente. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por você. Agora me fala uma palavra que essa frase te faz pensar. Palavras quaisquer, fala. Luz, tá. Alguém, outra coisa. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por você. Amor, luz, tá. Então, olha só. Quando a frase, vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por você, produziu nele a palavra luz e produziu nela a palavra amor, esta foi uma palavra grávida. Uma palavra gera outra palavra. Entendeu? Se a gente estivesse fazendo a prova de português, a gente ia dizer assim, o que o autor quis dizer quando ele escreveu, vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por você. O autor quis dizer que ele estava apaixonado. Não, nada disso. Nós não vamos falar, nós não estamos fazendo prova. Nós vamos falar o que essa frase produz em você. Se você ouvir essa frase e fizer amor com essa frase, quer dizer, se dedicar a ela, escutar ela com atenção, deixar ela entrar dentro de você, ela produz uma coisa. Quando ela produz uma coisa, ela foi uma palavra grávida. Vagalume produz luz. Por você produz amor. E uma coisa produz outra. Então a gente devia deixar que as palavras e que a leitura fizesse na gente o que faz o beijo. Fizesse na gente o que faz a música. Entrasse, desse aquela mexida por dentro e aí saísse uma outra coisa, sai uma ideia, sai um pensamento. Eu achei graça que na outra turma a menina perguntou assim, mas e se o que eu estiver lendo for autoajuda? Tipo assim, que autoajuda é muito ruim. Eu falei, não tem problema. Se autoajuda é uma palavra que fica grávida, que te faz pensar uma outra coisa, tá ótimo. Mesmo que seja você abrir um livro de autoajuda e fala, todos os dias de manhã dê um sorriso para o sol ao amanhecer. Aí você olhar aquilo e falar, que bobagem, pronto, já produziu alguma coisa. Já produziu a sua visão crítica sobre aquilo, né? Então, as palavras são grávidas. A gente é que às vezes não está ali se dedicando a essa relação, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria mostrar para vocês, assim, palavra como prazer. Palavra, a gente tem dentro da gente, né? Agora eu vou falar para vocês aqui como terapeuta, né? Como psicanalista que eu sou. A gente tem dentro da gente sentimentos muito opostos, né? A mesma pessoa que a gente ama, a gente odeia, né? O mesmo dia que a gente está animado, a gente está triste. A mesma coisa que entusiasma, frustra. A gente vive uma vida e sentimentos, a nossa vida de dentro é uma vida de muitos opostos, de muitas contradições, de muitos sentimentos em conflito, que a gente não consegue pôr junto e organizado. Às vezes vem uma frase num livro, uma história num livro, uma história meio maluca, uma frase numa música, um verso de um poema, que junta aquelas coisas opostas que estão dentro da gente, e a gente fala, ufa, é isso. Entende? Você pode ler um livro e ler uma história que vai fazer um clique e organizar as coisas que estão dentro de você, que vão te ajudar com os seus sentimentos. E às vezes a gente esquece que existe esse poder, né? Que um livro e um consultório de terapia podem ser muito parecidos. Se eles mexerem em alguma coisa dentro da gente, juntar alguma coisa dentro da gente, achar caminho para alguma coisa que a gente sente. A gente fala, ufa, é isso. A gente lê uma coisa de amor e fala, não, eu sinto esse amor. Ou a gente lê uma coisa indignada e fala, eu sinto essa indignação, né? E isso organiza o que a gente sente, né? Então, estou dizendo para vocês a leitura como ferramenta de organizar sentimento, de ter saúde emocional, né? E de ter prazer, de ter alegria. Agora, eu vou falar para vocês da leitura como forma de contestar, né? Vocês gostam de contestar, né? Por favor, né? Porque, olha só. Quando eu falo de leitura para vocês, vocês pensam talvez em traduzir, interpretar, uma palavra que a gente chama de codificar, né? Mas codificar não é tão importante quanto entender o contexto. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo,
Se a gente pega um livro que fala assim, era uma vez um rei de um país distante, lá na Tailândia, que dominou as terras vizinhas do país tal, não sei o quê. O importante ao ler essa história não é olhar no dicionário as palavras difíceis. Palavra difícil você pula, vai embora. Não é olhar no mapa onde fica a Tailândia. Não é falar em que ano nasceu o rei. O que interessa na leitura é: esse rei tem a ver com a minha história? Tailândia tem a ver com a minha história? Isso parece comigo? Tem alguma coisa disso que se aproveita na minha vida? Quais são as motivações do personagem desse livro? Tem a ver com as minhas? Ou isso é um absurdo se comparado com a minha vida? Isso é ler o contexto e não ler o texto. Vocês entendem? É muito mais importante vocês aprenderem a ler o mundo do que a decodificar palavrinhas. E ler o mundo, olha só, eu posso dizer assim, essa bateria é feita de lítio, né? E ela dura tantas horas e ela custa tantos reais. Mas se eu for fazer uma leitura de mundo, eu vou dizer, de onde veio essa bateria? Será que veio lá da guerra do Congo? Será que as pessoas foram assassinadas para pegar o minério que está aqui? Será que quem pagou por essa bateria vai jogar ela e vai poluir o meio ambiente? Será que essa poluição do meio ambiente que está sendo causada pelo consumo de bateria tem a ver com o calor que eu estou sentindo nessa sala de aula? Leitura de mundo é a gente ver o que a gente tem a ver com as histórias que a gente está lendo. E é isso que faz vocês terem poder sobre as palavras, né? Porque a gente pode ser engolido pelas palavras, eu tenho que ler um texto que eu sou obrigada, porque... Ou a gente pode ter poder sobre a palavra e a gente vai se apropriar delas. E aí, em vez da gente ser um objeto, a gente vai ser um sujeito. Em vez da gente ser passivo, a gente vai ser ativo. Entende a diferença? Em todos os sentidos. Eu dei para os meninos um exemplo e eles não conheciam muito. Vocês conhecem o Emicida? Né? O Emicida, um rapper. Né? O Emicida tem uma música que é assim: tudo que nós tem é nós. Né? Então ele escreveu: tudo que nós tem é nós. Né? Se ele fosse escrever essa frase na língua culta, ele escreveria: tudo o que nós possuímos somos nós. Mas ele escreveu: tudo que nós tem é nós. Ele escreveu o erro de português e ele escreveu a gíria. Por que ele escreveu assim? Essa frase é muito mais poderosa. Porque ela carrega o afeto, o sentimento daquele pessoal, daquela quebrada de onde ele veio. Entende? Se ele escrevesse tudo que nós possuímos somos nós, ele estava refém da língua. Quando ele pega a língua e diz tudo que nós tem é nós, ele usou a língua para empoderar um grupo que se apropriou daquela língua conforme a sua experiência. Então, nós não estamos aqui para falar para vocês, vamos ler os grandes clássicos europeus falando das conquistas. Não, nós estamos falando de vocês pegarem essa língua para ler o mundo, para interpretar o mundo e para usar elas a favor de vocês. Para vocês usarem a língua como contestação. Né? Eu não posso escrever sobre os Alpes suíços, eu nunca fui lá. Eu posso escrever sobre a Sibipuruna, que é a árvore que está na porta da minha casa. Né? O Emicida, se escrevesse tudo que possuímos somos nós, a fala dele não tinha força nenhuma. Ela tem força porque carrega o afeto, o sentimento, a representação daquele grupo. Não é? E se vocês disserem coisas da comunidade de vocês, eu perguntei para uma menina na outra sala, fala assim, fala aí uma gíria que você usa muito. Ela falou, colé Zé. Aí eu falei com ela, né? Eu tenho 2 livros ali, que são livros de crônicas, né? Crônica é um texto curtinho, que você escreve numa linguagem assim, bem à vontade e tal. Então, olha só, colé Zé podia ser um título de uma crônica, né? Se ela escrevesse uma crônica que se chamasse Colé Zé, e ela ia narrar como ela saiu da casa dela e pelo caminho ela viu a dificuldade de uma mãe no ponto de ônibus, a dificuldade da outra que não achou lugar no posto de saúde, a rua esburacada, e passou pelo caminho e falou, colé Zé, e o Zé estava bem-humorado. Ela, em uma página, ia descrever a dificuldade e a resistência e a alegria de quem mora nesse lugar. Colé Zé. Mas se ela disser, como vai, senhor Zé? Não quer dizer nada, vocês concordam?
Porque tem que vir da alma. Tem que vir da raiz das coisas. Né? E isso é o que vocês podem fazer com a palavra. Pegar a palavra com toda a energia e com todo o sentimento que vocês têm e usar, né? Para traduzir o mundo de vocês. Ou para mudar o mundo de vocês. Né? Ou para fazer vínculo. Fala uma coisa que vocês gostariam de mudar. Qualquer. Pode ser uma bobagem. A menina da outra turma falou ventilador na sala. Qualquer bobagem. Hã? Qualquer coisa. Para mudar. Reformar a escola. Beleza. Não, qualquer coisa. Desigualdade social. Nossa, mãe, né? Nossa. Nós temos aqui, ó, reformar a escola, machismo e desigualdade social, né? Bom, para perceber que precisa reformar a escola, foi preciso uma leitura deste ambiente, né? Uma leitura que diz uma escola reformada é mais acolhedora, está dando mais valor ao que está lá dentro. E uma escola descuidada parece que também se descuida do que a escola representa. Então é preciso uma leitura de mundo para perceber isso. Se a gente quer mudar o machismo, por exemplo, ela precisou primeiro, antes de querer mudar o machismo, ler o machismo no mundo. Né? Isso é leitura de mundo. Mais importante do que ler o texto é ler o contexto. Né? Mais importante do que ler uma notícia de jornal que fala: nesta manhã a fulana foi baleada pelo seu ex-marido que passou de moto porque não aceitava o fim do relacionamento. Lemos o texto. Aí eu posso perguntar: quando aconteceu o fato? Quem foi o autor do fato? Não me interessa nada disso. Isso é óbvio, né? Foi de manhã ou foi de tarde? Foi com uma bala ou foi com uma faca? Isso é ler o texto. Eu quero ler o machismo. Eu quero ler o que o texto não está dizendo. Eu quero ler que mais um homem mata mais uma mulher, porque a nossa sociedade diz que um homem só é homem se ele for ativo. Então, como ele não pode receber um não, que põe ele triste e passivo diante do rompimento amoroso, ele precisa reagir com uma atitude ativa para lavar sua honra. Aí nós não lemos o texto, nós lemos o contexto. E a gente vai dizer: é verdade, não sei quantos 1000 feminicídios por ano. Ou ele bate ou ele mata. Então, se a gente quiser mudar o mundo, a gente tem que primeiro ler o mundo. E ler o mundo não é só ler texto, é ler contexto. Né? Não é só a gente usar a palavra para assim, texto, livro, é aquilo que oprime a gente. Não, texto e livro é o que liberta a gente, se a gente souber usar. Se a gente souber usar para ter uma visão crítica. Como que você chama? Larissa? Larissa falou de desigualdade social. Ela quer mudar a desigualdade social. Olha, se a gente é objeto, se a gente é refém, a gente vai ler os números de desigualdade social e vai falar: tem 1% de bilionários no Brasil que ganha mais do que os outros brasileiros inteiros. Todo mundo. A gente vai dizer: não tem o que fazer com esse dado. Mas se a gente usar esse dado para construir uma ideia de mudança, ele vai ser nossa arma. Mas para isso tem que ler o mundo. Como é que a Larissa percebeu que tem um desconforto nessa desigualdade? Ela leu o mundo. Né? Não é só ler um livro. Vocês entendem isso? Né? Então, eu queria que vocês entendessem que quando vocês usam a palavra, vocês criam laço, vocês criam pertencimento, né? Vocês falam de onde vocês vieram, vocês falam do grupo que vocês representam, vocês se fortalecem, fazendo vínculo uns com os outros. A palavra é que faz essa teia de proteção. Tudo ao nosso redor, gente, é desproteção. O machismo é desproteção, a desigualdade social é desproteção, a falta de recursos para reformar a escola é desproteção. Como é que a gente vai se proteger? Como é que a gente vai fazer teia? Como é que a gente vai fazer rede? Como é que a gente vai fazer? Sabe, igual quando cai assim no circo da corda bamba, tem que ter uma rede. Como é que a gente vai fazer rede para se proteger? É com palavra. É com palavra. Só a palavra que liga a gente, que cria pertencimento, que cria vínculo e que produz mudança. Vocês percebem? Se eu pudesse conversar, né, com o adulto que vocês vão ser, né, e dizer para eles assim: nossa, lá atrás, quando você leu aquele livro,
quando você viu aquela palestra, quando alguém falou para vocês, cara, toma posse da leitura de mundo, da leitura dos livros, da leitura da vida, toma posse dela, para vocês serem sujeitos e senhores das histórias de vocês, e não reféns das histórias e das repetições, sabe? Se em algum de vocês isso entrar, estou super satisfeita. Que acho que isso que é o mais importante. Alguém leu um livro assim, sem ser mandado, recentemente? Leu? O que você leu? Ah, tá. Ela leu um livro sobre os maiores psicopatas dos Estados Unidos. O que ler um livro sobre os maiores psicopatas dos Estados Unidos dá pra gente de leitura de mundo? Né? Não é se ela guardou os nomes dos psicopatas, os nomes das teorias, não é isso. O que dá pra gente de leitura de mundo? Sei lá, você pode começar a namorar uma pessoa e desconfiar que o comportamento dela tá psicopata. E se você não tivesse lido aquele livro, você não ia desconfiar. Né? Isso é repertório afetivo, é repertório emocional, não é? Vai te dando caminhos, né? Quer dizer, você conheceu ali, pelo livro, a mente de pessoas que você não conheceria de outro jeito, né? Sim, eu li o Diário de Anne Frank. Eu lembro pouca coisa desse livro, mas eu lembro, não tem ela escondida num esconderijo, né? Enquanto tinha os bombardeios. Acontece que pode parecer que como é que você chama? Maria Júlia? Pode parecer que o que aconteceu para Anne Frank é muito longe da vida da Ana Júlia e que ela não está entre uma guerra e outra, nem no campo de concentração. Mas tem hora que a gente, dentro do quarto da gente, brigado lá com nossos pais, a gente se sente em campo de concentração. E aí, se a gente procurar dentro da gente e achar uma saída diferente, a gente vai encontrar em personagens. E tem certas coisas, por exemplo, esse livro aqui é um livro de troca de cartas entre duas mulheres. Se eu chegasse aqui para vocês como jornalista e falasse tantas mulheres por ano são vítimas de relação abusiva, isso não entraria dentro de vocês. Mas se vocês lerem o livro e forem conhecendo quem é a Chloe, quem é a Yara, que música que elas ouviam, o que elas comiam, e como que elas viviam, e como que o abuso foi acontecendo na vida delas, isso entra em vocês muito mais fácil. É muito mais fácil a gente aprender pela identificação com o personagem do que por um dado frio, por um número, né? Então, assim, a gente aprende muito mais da vida pela literatura do que pelos jornais, né? E a literatura tem esse poder de misturar o sentimento, o afeto. E aí, o que fica na nossa memória, né? Tipo assim, será que eu fechei a porta do quarto hoje? Você não lembra, porque não tem sentimento. Tudo que não tem sentimento a gente esquece. Será que eu tranquei a porta? Será que eu apaguei a luz? Será que eu desliguei o gás? Não tem sentimento, a gente esquece. Quando tem sentimento, grava na memória. A memória é feita de sentimento. Por isso, um livro de literatura, com uma história de personagem, que é gente, que sente, se acompanha o sentimento, aquilo se absorve muito mais, né? Tá bom, gente. Mais alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Falar de algum assunto? Pode ser qualquer, hein? Pode ser qualquer um daqueles que eu falei no início. Eu rodei aí para vocês verem. Deixa eu ver, tá faltando um aqui, né? Um vermelhinho. Esse. Então é o seguinte, é só para vocês terem uma ideia, tá? É que tem muitos jeitos da gente escrever, né? Isso é um livro de história de Natal para criança. Esses dois aqui são livros de crônica. Crônica, gente, é um texto de uma palavra, uma página só. Entendeu? Você fala assim, para você ser escritor, você tem que escrever 200 páginas. Não, né? Se a Raíssa da outra turma que falou, colé, Zé, escrevesse uma crônica sobre isso, ia ficar uma lindíssima crônica. Crônica é dizer muita coisa em pouco espaço. Esses dois são crônica, esse é um romance de cartas, esses são contos de ficção, né? Aí eu trouxe esse aqui para vocês, né? Porque esse livro aqui eu acabei comprando, encadernando e guardando, que foi um livro que marcou minha infância, né? Eu acho que eu devia ter uns 8 anos de idade. Além do cara ser meu xará, né? Ele é Érico e eu sou Érica. Esse livro tem uma frase que fala assim, ó. Vocês vão rir da frase, tá? Olha só, a frase é a seguinte. No bosque perdido, o ar é verde e o sol pinta no chão moedinhas de ouro. Aí, eu li isso, eu era muito pequena.
Eu tinha uns 8 anos mesmo. E aí a professora falou, vocês vão levar o livro para casa e achar frases bonitas. E eu fiquei encantada com essa frase. Né? No bosque encantado, bosque perdido, o ar é verde e o sol pinta no chão moedinhas de ouro. Você fala, que coisa mais louca. O ar não é verde. Mas o ar não é verde. Mas a gente consegue imaginar o que significa um ar verde. Né? Nenhum ar é verde. E quando fala o sol pinta moedinhas de ouro no chão, óbvio, não tem moedinhas de ouro no chão e o sol não pinta nada, mas você consegue ver aquelas luzinhas assim, né? Isso se chama metáfora. Mas eu nem sabia que palavra metáfora é essa. Metáfora é quando você diz uma coisa que quer dizer outra, né? Eu estou dizendo que o ar é verde, não é porque o ar é verde. Eu estou dizendo que o ar é puro, que o ar é fresco, né? Eu estou dizendo que o sol pinta moedinhas de ouro no chão. Estou dizendo que tem moedinha de ouro no chão. Estou dizendo que tem aquelas bolinhas de luz andando, né? E eu achei lindo como que uma coisa pode querer dizer outra, né? Então é lindo como que a palavra pode representar o que não está ali, né? Como que o verde, como que a palavra verde, o ar é verde, pode representar tudo de puro, de fresco do ar do bosque, sem estar ali. Como que a palavra simboliza muitas coisas. E quando a gente usa a palavra, tudo isso que a gente tem dentro da gente, que é grande, que é misterioso, que é conflituoso, que é difícil de traduzir, às vezes a gente acha uma palavra que traduz. Isso dá uma paz, isso dá uma organizada, dá uma calma. Né? Porque do mesmo jeito que a gente diz o ar é verde, a gente pode dizer, eu sou o ar que passou. Fala, nossa, isso não faz sentido, mas isso me traduziu. E quando isso me traduz, isso organiza, isso faz bem. Né? Quando o que é conflituoso, quando o que é grandioso, quando o que é profundo na gente acha caminho. Né? Então eu guardei esse livro de lembrança porque foi quando eu me encantei com o que a palavra pode fazer. Né? A palavra pode dizer uma coisa, querendo dizer outra, e despertar um outro sentimento, e isso mostra como a nossa capacidade humana de simbolizar é grande. O que diferencia a gente do bicho? A palavra. Né? O bicho não tem palavra, e a gente tem. Então a gente pode simbolizar o que está longe, a gente pode simbolizar o que é distante, a gente pode simbolizar o invisível. Né? E se vocês se apropriarem disso, isso vai ser uma forma de poder, de prazer, o prazer da leitura e o poder de ler o mundo para poder reimaginar o mundo. Né? Tem um filósofo africano que chama Achille Mbembe, que fala que a gente precisa reimaginar o mundo do jeito que está bom não está. A gente vai ter que reimaginar. Reimaginar é uma palavra que não existe no dicionário, mas ela não interessa. Nossa preocupação não é o dicionário, não é a regra, não é a formalidade. Nossa preocupação é com o sentimento de acreditar em reimaginar, em refazer, né? Em construir coisas melhores, a partir dessa energia que vocês têm. Né? E é por isso que a leitura pode fazer vocês maiores, mais fortes, mais felizes até. É isso, queridos.